Imagine voltar no tempo, não apenas centenas de anos, mas milhões e milhões de anos. Antes de cidades, antes de humanos, antes mesmo dos dinossauros. Para entender como o petróleo se forma, precisamos viajar profundamente pelo passado da Terra, um passado que deixou armazenada no subsolo, uma das mais importantes fontes de energia da história humana. Mas antes, se gostou do tema, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe uma sugestão de vídeo nos comentários. Vamos lá! O início de tudo. Muita gente imagina que o petróleo vem da decomposição de grandes animais pré-históricos. Porém, a ciência mostra que a origem é muito mais antiga e microscópica. Segundo o Ultrasonography Energy Information Administration e a Agência Nacional do Petróleo ANP, o petróleo se forma principalmente a partir da decomposição de micro-organismos marinhos, como plânctons e algas, que viveram há entre 10 e 400 milhões de anos. Esses seres vivos, ao morrer, se depositavam no fundo dos mares e lagos antigos. A camada de sedimentos, o sepultamento lento, com o passar de milhares de anos, restos orgânicos foram sendo cobertos por camadas e mais camadas de sedimentos, areia, argila, minerais e fragmentos de rochas. Esse processo de soterramento gradual é descrito pelo British Geological Survey, BGS, como essencial para o início da transformação da matéria orgânica em combustível fóssil. A falta de oxigênio impediu que esse material se decompusesse totalmente. Assim, ele ficou protegido sob camadas cada vez mais espessas. Calor e pressão, o cozimento da Terra. À medida que mais sedimentos se acumulavam, o material orgânico era pressionado cada vez mais fundo na crosta terrestre. Essa descida aumentava a temperatura, a pressão e a compactação. De acordo com a American Chemical Society, ACS, quando a matéria orgânica atinge temperaturas entre 50 graus Celsius e 150 graus Celsius, ela entra na chamada janela do petróleo, o intervalo onde ocorre a transformação química que gera o óleo cru. Dentro dessa janela, a matéria orgânica passa por reações de quebra molecular, formando hidrocarbonetos líquidos, querogênio, o meio-termo entre vida e petróleo. Antes da formação do petróleo propriamente dito, existe um material intermediário chamado querogênio. Segundo a Enciclopédia Britânica, o querogênio é uma substância sólida, rica em carbono que se forma pela compactação e transformação inicial do material orgânico soterrado. Com mais tempo, mais pressão e mais calor, o querogênio se quebra em moléculas menores, e aí surgem os hidrocarbonetos líquidos e gasosos. A migração do petróleo. Uma vez formado, o petróleo não fica parado no mesmo lugar. Por ser menos denso que a água subterrânea, ele tende a migrar lentamente pelas rochas porosas da crosta. O IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, explica que o óleo se move através de rochas sedimentares permeáveis, como arenitos, até encontrar barreiras que o impedem de continuar sua caminhada. Essas barreiras são chamadas de rochas selantes, geralmente constituídas de argila ou sal. As armadilhas onde o petróleo fica preso. Quando o petróleo migra até um ponto bloqueado por rochas impermeáveis, ele se acumula em grandes bolsões subterrâneos chamados de armadilhas petrolíferas. Há vários tipos de armadilhas, mas as mais comuns são armadilhas estruturais, criadas por deformações da crosta terrestre, como dobras, falhas geológicas, anticlinais, armadilhas estratigráficas, formadas por variações naturais de deposição de rochas ao longo do tempo. Segundo o Ultrasonography Geological Survey, USGS, a maior parte do petróleo explorado no mundo está em armadilhas estruturais clássicas. Milhões de anos de paciência. O ponto central da formação do petróleo é o tempo. Esse processo não acontece em séculos, nem em milênios. Ele leva de dezenas a centenas de milhões de anos. A ANP destaca que a formação de um reservatório petrolífero completo envolve acúmulo de matéria orgânica, soterramento, transformação química, migração e aprisionamento. Tudo isso pode ultrapassar facilmente 100 milhões de anos. O petróleo não é encontrado em lagos subterrâneos. Uma ideia bastante comum, mas incorreta, é imaginar o petróleo como grandes poças líquidas subterrâneas. Na realidade, ele está preso em poros microscópicos dentro das rochas, como água dentro de uma esponja. O ouro negro que mudou o mundo. Quando finalmente um reservatório é encontrado, estamos diante de um combustível fóssil formado por ciclos geológicos que duraram milhões de anos, e é justamente por isso que o petróleo é considerado não renovável em escala humana. Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, as reservas atuais levam tempo demais para se formar, e o consumo humano é muito mais rápido do que sua reposição natural. O petróleo é mais do que um combustível. Ele é um registro vivo da história da Terra, um testemunho da vida microscópica que um dia floresceu nos mares antigos. Sua formação exige vida microscópica abundante, soterramento sem oxigênio, calor e pressão intensos,
milhões de anos de paciência geológica e armadilhas perfeitas para armazená-lo. Quando entendemos esse processo épico e lento, fica claro por que o petróleo é tão precioso e por que seu uso precisa ser pensado com consciência. Então é isso, até o próximo vídeo curioso.